Boa tarde a todos. Antes eu queria agradecer o convite FGV, do IDP, da Universidade de Lisboa, para participar de mais um fórum jurídico. É um prazer estar aqui com vocês. Esse tema é um tema de grande relevância para o país, tendo em vista que o desenvolvimento da matriz energética necessariamente passa a estar atrelado ao nosso crescimento econômico. O Brasil, há muito tempo, vem tentando se desenvolver cada vez mais nessa área, na área de energia, seja ela qual for, energia elétrica, gás, petróleo, e a gente sabe da importância disso e do tanto que esse tema desperta o interesse do consumidor brasileiro, especificamente. Energia elétrica é um tema sensível, está na casa de todo mundo. Combustível, gasolina, o preço da gasolina, toda vez que tem uma variação do preço, todos ficam preocupados. E eu vou apresentar os painelistas de uma maneira muito rápida, para quem não os conhece, passar a conhecê-los. E a gente tem pouco tempo, o painel está cheio, tem bastante gente aqui para falar. O ideal era que a gente tivesse mais tempo, mas a gente vai tentar ser o mais objetivo possível. Então, vamos dar aí, no máximo, 7 minutos para cada um. Quando chegar nos 5 minutos, eu levanto uma plaquinha. Quando chegar nos 7... Então, eu vou... Eu tinha só tinha um moderador, amigo meu, que sempre ia moderar, ele colocava 7 minutos para despertar no celular dele, colocava o microfone, a hora que despertava o celular, despertava numa altura enorme, todo mundo assustava, o cara parava de falar. Eu não vou fazer isso, mas a gente vai se manter no tempo, vai ser quase, tá bom? Por favor, e depois vai sobrar um tempinho para a gente partir para as perguntas, que acho que é até a parte mais interessante, a gente tentar criar um debate aqui. Bom, a gente... tem um mês que a gente está trabalhando esse painel e combinamos a ordem, já tem muito tempo de quem vai falar, e a gente combinou aqui, eu queria dar a palavra primeiro para Solange Ribeiro, que é vice-presidente da Neoenergia e a vice-chair da United Nations Global Compact Board, presidente do Conselho Administrativo do Operador Nacional do Sistema Elétrico. E aí o currículo dela é extenso demais, eu não vou ler todo. Depois a gente tem o Celso Barros, que é procurador do Estado do Piauí, presidente da seccional do Piauí da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente tem aqui Décio Freire, que é advogado, presidente do Conselho Consultivo dos Diários Associados, advogado importante, famoso no Brasil. Nós temos também Fernanda Rocha Pugliese, que é diretora corporativa jurídica do Grupo Energisa e especialista em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Nós temos também o nosso secretário de Estado de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro, que é especialista em gestão de políticas públicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o secretário Hugo Leal. E, por fim, mas não menos importante, nós temos o nosso... Quer dizer, não por fim, que ainda tem o Reinaldo Passazani Filho, que é presidente da Companhia Energética de Minas Gerais e doutor em Economia pela Universidade de São Paulo. E nós temos, por fim, não menos importante agora, nosso querido Sandoval Feitosa Neto, que é o presidente da ANEEL. Vamos, então, sem mais delongas, passar a palavra para Solange Ribeiro, por 7 minutos. Obrigado, Solange. Bom dia a todos. Eu queria registrar que eu estou genuinamente feliz de estar aqui. Acho que, de fato, eu acredito muito que é importante unir forças, né, para, de fato, buscar soluções inovadoras. E esse ambiente aqui, a gente está misturando acadêmicos, juristas, governo, sociedade civil, empresa privada, e eu acho que, de fato, é por aí que a gente vai conseguir desbravar esses caminhos importantes. No meu chapéu aqui de empresa privada, né, eu quero dizer que as empresas hoje, para serem sustentáveis,
elas têm que ir efetivamente muito além dos seus acionistas, né? Eu acho que é uma coisa que certamente eu, Reinaldo, a Fernanda, estamos na mesma página disso, que a gente tem que trazer valor para os outros stakeholders, né? Reconhecer o tamanho do impacto que a gente causa na sociedade, no ambiente, e, de fato, que as questões sociais também são função primária dos negócios. No chapéu do Pacto Global, eu diria que, efetivamente, esse trabalho é enorme, principalmente se você pensar em fazer ele mundialmente, né? O Pacto é uma associação da ONU que engloba empresas, né? E vem sempre trabalhando essas pautas de uma forma muito firme, muito baseada exatamente em coalizões multi-stakeholders. Quando a gente fala no setor elétrico aqui, que somos alguns representantes do setor elétrico, hoje o desafio é grande. A gente está diante de 3 coisas que a gente tem que equilibrar. Primeiro, a própria sustentabilidade, onde o setor elétrico é até muito solução para esse aspecto. O aspecto segurança de abastecimento, né, que é sempre uma pauta muito importante. E uma pauta, last but not least, ao contrário, que é a acessibilidade, né? Como é que o consumidor paga a tarifa de energia com todas essas coisas em jogo. Quando a gente fala da eletrificação da economia, ninguém duvida que no mundo a melhor forma da gente descarbonizar a economia é eletrificando a economia com fontes renováveis. Bom para o Brasil, bom para a gente, que isso é o que a gente tem de forma bastante anuente, né? E isso requer investimentos altos e significativos em tecnologia limpa e infraestrutura. São 2 coisas que a gente tem feito nos últimos anos no Brasil. O Brasil começa com as nossas queridas hidrelétricas, né? Onde, de fato, foram por muito tempo a principal fonte e são muito responsáveis pela existência das fontes renováveis hoje em dia, né? As hidrelétricas têm esse ponto muito grande. E com investimentos massivos que vem acontecendo de usinas solar, eólica, né? Principalmente no Nordeste, nos últimos tempos. Elas representam fontes intermitentes e precisam de uns pares para andar junto, quer seja hidrelétrica, quer seja armazenamento. E a gente tem novas fronteiras, também excelentes para o Brasil. O ministro, quando esteve aqui, falou do hidrogênio verde, que é uma forma extremamente eficiente da gente descarbonizar outros setores, né, que são difíceis, são muitos geradores de CO2 e são bons de descarbonizar, como o transporte pesado, indústria química, por exemplo, e o avanço, certamente o secretário Hugo vai falar das eólicas offshore, né, como uma fronteira também bastante importante aqui para o Brasil. O armazenamento de energia também entra como uma fronteira muito importante nisso aqui, e o desafio disso tudo é operar isso tudo certo, né? Que a ONS entra no papel, o Alexandre, a CCE aqui também entra nesse papel muito importante, colocar isso tudo. Onde as redes entram de uma forma muito importante. Esse ano vai ter, sexta-feira agora, vai ter um leilão de transmissão muito significativo, né? E não só a transmissão, como a distribuição, para a gente poder conectar isso tudo que vem de novidade, que a gente tem tanto falado aqui no evento, o mundo digital, né? Como é que a gente apronta o setor elétrico para isso? Falar de concorrência um pouco, a gente está no momento de abertura do setor elétrico. O setor elétrico tem um desafio enorme para abrir, que é uma ineficiência alocativa absurda que a gente tem com os subsídios cruzados. Subsídios cruzados dentro do setor, hoje, chega a conta da CDE a 34 bilhões de reais, né? Representam 13% da tarifa. Então, para liberar o mercado efetivamente, hoje a gente tem um consumidor cativo pagando isso, a gente precisa, de fato, ter, de uma forma muito forte, solução para isso, para poder acontecer isso aí. E o que é que falta para isso? O que é que falta, sob o ponto de vista de governo, né? As empresas privadas querem investir, têm o capital, mas precisam de quê para investir? Essa transformação exige, primeiro, muitas ações de planejamento, de investimento, quer dizer, e de execução. Necessário um arranjo regulatório legal muito importante. Aqui eu ressalto que, para a gente investir, a gente precisa de quê? De um ambiente seguro, políticas e regulamentações claras, consistentes, um sinal econômico adequado. Para a gente, importantíssimo aqui a preservação do papel das agências reguladoras. Nós temos 2 presidentes de agências reguladoras aqui na mesa, e sem as agências reguladoras, você não consegue atrair capital, né? Eles podem até tomar uma decisão que a gente não goste, mas, efetivamente, é extremamente importante ter decisões estruturadas e bem
bem colocado. Nós somos extremamente defensores, porque quando a gente conversa com o investidor, a gente tem orgulho de dizer que o Brasil tem um ambiente, arcabouço regulatório ilegal, que é capaz de trazer o investimento. Os procedimentos, outra coisa muito importante aí para o investimento vir, esse investimento todo que a gente precisa, é o investimento na área ambiental. Com essa, por exemplo, agora a gente vê nessa quantidade de leilões de transmissão, se a gente não reestruturar as agências que fazem as análises ambientais, a gente não vai conseguir dar vazão a essa grandiosidade de investimento que a gente tem que fazer, né? Então, assim, cumprindo aqui o meu prazo e tentando ajudar na discussão, eu diria que, assim, vamos construir juntos. O Brasil é conhecido por isso, por construir. O momento é muito bom para esse investimento. A gente tem essa vocação, tem tudo para continuar nessa liderança e, para isso, é muito importante que coalizões como essa, que respeitem o regulamento, que tragam um ambiente seguro, legal e construtivo com o governo, são extremamente importantes. Obrigado. Obrigado, Solange. Deixou, na verdade, 25 segundos. Foi realmente muito eficiente. E vamos passar, então, sem mais delongas, a palavra para o doutor Celso Barros Coelho Neto, que é procurador do Estado do Piauí, presidente da seccional da OAB do Piauí. Com a palavra, doutor. Muito bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui participando do 11º Fórum aqui em Lisboa. Cumprimento todos na mesa, na pessoa do nosso moderador, doutor Alexandre Macedo. Cumprimento também o conselheiro federal Sheimon, do Piauí, que está aqui, acompanhando sua esposa. Um conterrâneo que também está aqui, doutor Felipe Castelo Branco. Esse tema da política energética é um tema muito palpitante, notadamente para nós brasileiros, e em especial para mim, que sou de um estado muito pobre no Brasil, ainda muito pobre, muita desigualdade, que é o Piauí, mas que é um estado que hoje é uma fronteira, além de ser uma fronteira agrícola, exportação de soja, também é uma fronteira de energias renováveis. Basta dizer aos senhores que o Brasil hoje é o 8º produtor de energia eólica e de energia solar no mundo. E dentre esses produtores internos, o meu estado, o Piauí, ele é o maior produtor hoje de energia eólica do Brasil, em expansão, e também o 3º em energia solar no Brasil. Isso redunda em quê? Nos últimos próximos anos e nos últimos meses, de uma revolução social no Estado. O Estado hoje tem os melhores índices econômicos, só perdendo para Mato Grosso, do ano passado, em conversa agora há pouco com o nosso Sandoval. E, diante desse cenário, nós observamos, enquanto papel de Estado, e aqui posso falar enquanto agente público do Estado, há 23 anos na Procuradoria do Estado, de que o grande desafio hoje dos produtores, dos investidores, é justamente a segurança energética. E essa segurança energética ela passa por uma segurança jurídica. Lá no nosso Estado, a questão fundiária é uma questão muito emergente. A Justiça ainda tem vários problemas com relação a uma regularização fundiária, e hoje o Piauí também tem adotado essa regra, essa tática de acolher, de agregar valores investidores, passando necessariamente pela regulação fundiária. Então, nós estamos dentro de alguns contextos importantes que, dentro desse espaço de tempo, eu gostaria de destacar. Nós temos a necessidade de liberação do mercado, ou seja, abrindo realmente as nossas fronteiras para investidores internos e externos. Nós temos a necessidade também de estar par e passo com a tecnologia. Isso passa necessariamente pelo barateamento dos equipamentos. Hoje nós temos equipamentos ainda muito caros, principalmente na questão da energia eólica. Aquelas torres ainda são muito caras, cerca de 5 milhões de reais, 4 mil milhões de reais, que gira em torno de quase 1 milhão de euros, se formos transformar por uma moeda local. E passa também pela questão do incentivo e políticas governamentais. Essa questão das políticas governamentais, somadas à necessidade de desburocratização, né, de uma certa facilitação, de termos agentes realmente facilitadores, e isso a ANAEL tem feito ultimamente, fazer um papel não só de regulamentar, de normatizar, de exigir determinadas disciplinas, mas, claro, ser um agente facilitador. Diante desse cenário, nós temos
tendo essa atração de investimentos privados, com a segurança dos setores públicos, com a segurança dos gestores públicos, nós temos a certeza que, realmente, essas políticas de energia renováveis, elas são pujantes. Nós tivemos no Brasil, até bem pouco tempo, a maior usina hidrelétrica do mundo, a usina Itaipu, que é ainda hoje mantida através da corresponsabilidade entre o Paraguai e o Brasil. Hoje, a questão hidrelétrica tem sido superada pelas energias renováveis. Temos agora uma grande tendência de se fazer um incremento no hidrogênio verde e a nova tendência, realmente, que haja essa participação, essa contração através da decomposição da água através do hidrogênio verde. Nós vemos muitas perspectivas, muitas atrações, vamos dizer assim, a fim de que realmente as energias renováveis seja a mola mestra do desenvolvimento do país, em especial em locais que muitas vezes não tinham condições de ter um ambiente econômico salutar. Nós observamos, por fim, já está chegando ao meu final, que a questão da desigualdade, no nosso caso, no Brasil, ela passa necessariamente pelo acesso a essas políticas públicas de oferecer energias limpas para aqueles também que têm mais necessidade, através, claro, de uma tarifação que possa não cobrar de quem tem mais e deixar de cobrar para quem tem menos, mas uma política distributiva dessas energias renováveis. Portanto, através dos investimentos, através da segurança jurídica, que passa necessariamente pela segurança do judiciário, nós temos condições também de levar energia limpa, renovável, para a camada mais pobre da população, e aí sim, nós cumprimos também aquele princípio da Constituição do Brasil, que diz que todos são iguais perante a lei, e isso implica dizer que todos também devem ter acesso de forma igualitária aos serviços públicos. A energia, o direito à energia, eu concebo hoje como sendo realmente um direito fundamental, porque sem energia nós não funcionamos, sem energia nós não estaríamos, inclusive não estaríamos aqui nesse recinto, que sente falta, inclusive, de energia mais fresca para o nosso ambiente. Está economizando energia com a gente aqui dentro. Mas são essas nossas considerações, doutor Alexandre. Espero que as energias consigam realmente melhorar o nosso clima aqui, nesse nosso painel. Muito obrigado. Obrigado, doutor Celso. Vamos passar a palavra agora ao doutor Décio Freire. Tem a palavra, doutor. Sem maiores delongas, porque o nosso coordenador de mesa é implacável conosco aqui. Eu espero que eu tenha 25 segundos a mais, que foi o saldo aqui da minha amiga Solange. Bom, eu queria inicialmente cumprimentar a todos, nas pessoas do doutor Alexandre Ramos, meu amigo querido, presidente da CCE, e do doutor Gustavo Demarque, nosso diretor de energia no escritório, e a todas na pessoa da professora Joisa Dutra, professora emérita na Fundação Getúlio Vargas. Bom, eu havia preparado uns slides para os senhores, mas dado ao andar da hora e a disciplina do nosso coordenador, eu vou poupá-los, porque eram apenas 433 slides, eu acho que não daria tempo nos 7 minutos. Bom, brincadeiras à parte, na verdade, eu não vou passar os slides, apenas vou fazer algumas pinçadelas rápidas. Na verdade, eu queria dizer aqui, rapidamente, fazer algumas considerações a respeito daquilo que eu chamo de cavalo arriado, que é o hidrogênio verde. E eu explico. Em 2020, nós tínhamos cerca de 500 milhões de toneladas de CO2 emitidas para a atmosfera decorrente da produção do hidrogênio através da combustão do gás, do óleo diesel ou do carvão, levados, na verdade, a altas temperaturas. Um processo altamente poluente, como todos sabem, que emite toneladas de dióxido de carbono por tonelada de hidrogênio, o chamado hidrogênio cinza, que eu vou poupar também de explicar. Ao mesmo tempo, a energia contida em 1 quilo de hidrogênio equivale a 2,4 quilos de gasolina, e a energia elétrica gerada por 1 quilo de hidrogênio corresponde a 12 quilowatts, ou a energia armazenada de 30 baterias de 12 volts. O hidrogênio, pois, é fundamental para a indústria. Eu só vou permitir. Depois, quem
hoje já tem esse nível de utilização no mundo. Que os senhores podem verificar. Por outro lado, desde 1990, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas aponta a necessidade iminente de descarbonização, alterando a atual matriz energética. O grande desafio, então, passou a ser a busca de como suprir essas demandas energéticas, reduzindo o impacto ao meio ambiente. As primeiras apostas passaram a ser direcionadas para as energias eólica e solar, mas seria pouco eficiente se não houvesse uma mudança em relação a esse hidrogênio cinza, considerando que apenas 0,5% do hidrogênio consumido pela indústria é fruto de eletrólise. A superação das dificuldades dos custos de produção, os impactos na economia e viabilizar economicamente o hidrogênio verde passou a ser a grande saída. Ao mesmo tempo, o Brasil, como todos sabem, é abundante em todas as condições para a produção de hidrogênio verde e dos maiores produtores, por exemplo, de energia solar do mundo. Ontem, ainda, eu conversava com meu caro amigo e presidente da CEMIG, Reinaldo Passanezi, sobre a sobra de energia, somente em Minas Gerais, que hoje lidera com 20% da produção de energia solar. Então, nós comentávamos ontem que existe um desperdício de energia, ou uma sobra de energia, que talvez desse para abastecer Portugal e até o ar-condicionado. Né? Bom, a insolação fantástica, a abundância de água e o fato de ser dos grandes produtores de energia eólica e solar fazem do Brasil, realmente, a possibilidade de ser um player nesse segmento. Ao mesmo tempo, chegou-se ao consenso que nós precisaremos realmente de grandes quantidades de hidrogênio verde e de baixo carbono, na verdade, no sistema de energia mundial. Espera-se que, em 2030, você tenha, essa é a expectativa, hoje nós estamos ali, a expectativa é que já represente 35% da demanda. Bom, por que eu chamo hidrogênio verde de cavalo arriado? Porque, na verdade, conforme um ditado popular nosso brasileiro, cavalo arriado só passa uma vez. Em abril de 2021, exatamente em Lisboa, eu lancei uma startup, H2VLO, em um congresso aqui em Lisboa, um congresso de energia, que é uma plataforma de consulta, chat de fornecedores, ambiente de negócio e pesquisa de toda a normatização sobre hidrogênio verde no mundo. Nós ganhamos um concurso e passamos a ser acelerados pelo governo alemão, desde então, mas já naquela época eu destacava as conjunções extremamente favoráveis para o Brasil ser o principal player do planeta em hidrogênio verde. Não podemos perder essa oportunidade, portanto, o ministro Alexandre Silveira, desde que assumiu, eu tenho acompanhado vários eventos, ele destacando a necessidade de realmente se investir em hidrogênio verde, a ponto de, em abril desse ano, o Senado promoveu um debate na comissão especializada com o Reino Unido, com a China, com o Chile, que são países mais envolvidos nessa matéria. Mas consideramos que nós temos, e aqui eu falo com muita clareza, que deixar o discurso e passar para a efetividade no Brasil. Temos uma grande oportunidade de ter uma mudança do perfil do país na economia mundial se nós aproveitarmos a vantajosidade deste país em relação à produção de hidrogênio verde e a necessidade mundial para que realmente exista essa produção de baixo carbono. Uma esperança, uma pena que até que o ministro Alexandre não tenha estado aqui, uma esperança é o que ele anunciou na segunda-feira, antes de ontem, aqui mesmo em Lisboa, a respeito de um plano de alteração, né, das matrizes energéticas, onde inclui, inclusive, um marco regulatório do hidrogênio verde. Ele anunciou para julho que, possivelmente, haverá, então, a divulgação mais efetiva em relação a esse marco. Quero aqui testemunhar, e aí, para finalizar, acredito eu que o ministro Alexandre Silveira é a pessoa ideal para estar à frente
desse compromisso, dada a sua tenacidade, que eu acompanho há mais de 30 anos, desde que foi delegado de polícia em Ipatinga. Com isso, presidente, com a palavra fim aqui à minha frente, eu encerro agradecendo muitíssimo essa oportunidade. Muito obrigado. Só para deixar claro que os 25 segundos da doutora Solange foram usados juntos. Não está sobrando tempo, não. Bom, obrigado, doutor Décio. Vamos, então, passar a palavra para a doutora Fernanda Rocha Pugliese. Não começa a contar ainda não, peraí. Vamos devagar. Estou tão preocupada com o prazo. Eu vou ser rápida aqui no cumprimento. Eu queria cumprimentar essa mesa na pessoa do moderador, presidente do CAD, mas especialmente na presença da Solange, que é um exemplo de executiva do setor, a quem eu aqui cumprimento. Gostaria de agradecer a organização do evento, ao IDP, à Fundação Getúlio Vargas Conhecimento, que gentilmente me fez esse convite. E falar depois da Solange, falar depois do procurador, me dá uma visão bastante... eu posso resumir um pouco do que iniciativa privada e jurídico compreendem sobre o tema. A gente concorda que os caminhos globais da transformação eles estão definidos, e eles passam pela transição energética, pelo importante empoderamento do consumidor e pelo aquilo que a gente tem chamado de 4Ds, digitalização, descarbonização, diversificação e descentralização. E aqui, os recursos energéticos distribuídos, e quem está no setor conhece como RED, eles são importantes motores para esse movimento, porque impulsionam tecnologia. E, nesse sentido, afeta consumidor e afeta cliente. Importante que entender que o Brasil, a gente ouviu isso em várias dessas palestras, especialmente sobre exposição climática, que o Brasil tem uma das matrizes mais limpas e renováveis, mas a gente pode avançar muito. Faz-se necessário, na nossa opinião, um esforço conjunto dos agentes públicos, do poder público e da iniciativa privada, no sentido de que essa modernização se solidifique com sustentabilidade, eficiência e inclusão social. E eu queria fazer aqui um reforço importante para a questão da inclusão social. Eu vou fazer só um comentário, puxando sardinha para o Grupo Energisa, mas com a certeza de que esse é um movimento que todas as empresas do setor elétrico têm adotado no sentido de levar energia a todos os rincões do Brasil. Temos a Energisa como uma empresa com vocação de energia elétrica há 120 anos e trabalhamos no centro da nossa proposta de valor com distribuição e transmissão, o que a gente sabe que garante universalização e acesso à rede. E temos também agora, no nosso portfólio de crescimento, trabalhar com a ampliação desses serviços, geração distribuída, comercialização no mercado livre e serviços agregados. Recentemente, agora, uma semana daqui, dia 3 de julho, estamos tomando ali posse num processo de desestatização da empresa de gás do Estado do Espírito Santo. E é importante que, para a gente, isso consolida a nossa proposta 4D, inclusive nosso compromisso com o ESG. A gente fala muito do futuro do setor, mas esse futuro é presente. O futuro já está acontecendo. Então, a gente tem projetos que mostram, por exemplo, a descarbonização em prática. Já foram desligadas 12 térmicas no estado de Rondônia e temos o compromisso de fazer 25 até 2025. Temos o projeto Ilumina Pantanal. O projeto Ilumina Pantanal é sensacional, em apoio com o Ministério de Minas e Energia, onde a gente está levando energia fotovoltaica para a comunidade ribeirinha, aldeias indígenas. Acabamos de aderir ao Amazônia Mais 21. Descarbonização pura, pessoal, é inclusão social, energia como inclusão social, no sentido de favorecimento e desenvolvimento econômico. E
Tudo isso... e tem um projeto que eu adoro lembrar e eu acho que é importante, que é o Vila Restauração. Não sei se alguém conhece, mas vale a pena, está no site da Energisa. O projeto Vila Restauração, ele se deu no município que é fronteira com o Peru, 230 clientes que tinham acesso à energia 3 horas por dia a diesel. Esse projeto hoje, ele leva 24 horas de energia para todos esses clientes, com energia fotovoltaica, excedente com armazenamento em lítio e backup em diesel. 100%, 24 horas do dia, com 100% de abastecimento, monitoramento online e o mais importante, falando de novo de inclusão social, essas pessoas passaram a participar da cidadania. Hoje elas são 100% bancarizadas, por intermédio de uma fintech da própria Energisa, a Volts, e também trabalhamos no projeto de inclusão de uma torre de transmissão da TIM. Creiam os senhores que em 1 ano e meio só houve uma interrupção de energia por míseras 3 horas. E aqui eu queria me acostar tanto a Solange quanto ao procurador, de que tudo isso só acontece com segurança jurídica. Isso tudo só acontece, segurança jurídica, na minha opinião, é estabilidade. Estabilidade com marcos regulatórios, estabilidade com marcos legais. É preciso que as coisas aconteçam, a discussão aconteça com previsibilidade. E isso é importante, inclusive do ponto de vista de evitar a judicialização. Temos um passado recente no setor elétrico, todos acompanham, quem milita no setor, tenho colegas aqui que estão prestigiando essa palestra, que sabem o quanto o setor elétrico, a judicialização pode afetar o nível das tarifas e a aproximação dos agentes do poder público pode minimizar esses efeitos. Importante, nesse sentido, como colocou a Solange, que o investidor ele tenha segurança nos contratos, na previsibilidade dos seus retornos, o que permite que ele atue de forma sustentável em um investimento altamente marcado por investimento intensivo e de longo prazo. E, de novo, um tema que tem sido objeto de muita discussão no setor, é importante para o crescimento do país, é que tudo isso ocorra de forma a não... Acabou, gente. Que isso ocorra sem que haja um desequilíbrio tarifário, ou seja, de que não haja... a transformação ela não gere benefícios de uns em detrimento de outros. A utilização dos recursos energéticos precisa ser em condição econômica, com alocação correta de recursos. Eu não quero terminar 30 segundos sem agradecer aos colegas que estão aqui, que vieram participar desse debate. Um abraço especial, Paulo, que esteve comigo no setor desde os idos, ali do escritório da Paraíba, hoje diretor competente da ANEEL, aos colegas do Bichaga, Décio Freire e outros tantos que eu posso estar tendo aqui o erro de esquecer. Obrigada. Gustavo. Obrigada. Obrigado, doutora Fernanda. Vamos passar a palavra ao secretário de Estado, doutor Hugo Leal. Alô, pronto. Bom, boa tarde a todos. Vamos ser muito breve aqui na saudação. Saudar o Alexandre, que é presidente dos CAD, saudar toda a mesa. Quero saudar também meus colegas advogados, doutor Bichara, doutora Fernanda Tortman, saudar os presidentes da agência da Genesa do Rio de Janeiro, Rafael, o Bruno, saudar também o presidente da agência da ANS, Rebelo, nosso Alexandre também, que foi do CAD, fazendo essa rapidíssima saudação. Eu quero entrar aqui... e aí eu vou falar não mais só como secretário de Energia, mas como parlamentar, como deputado. Então, o deputado tem imunidade. Então, vocês podem... Qualquer coisa que eu falar aqui, eu estou protegido pela imunidade, mesmo que não esteja em território brasileiro. Primeira coisa, nós temos um enorme equívoco da questão das concessões. Hoje, nós temos um problema nas concessões públicas, sejam elas da matriz que for.
Então, estou falando de energia, que eu vou chegar na energia, mas nas concessões rodoviárias, ferroviárias, temos problema na NTT, tivemos problema na ANTAC, problemas que eu falo do processo regulatório. Esse é um desafio que nós temos que enfrentar no Brasil. A Constituição, no artigo 175, fala das concessões em 1988. A lei das concessões é de 1995, lei 8987. 8987 de 95. Aí depois vieram as agências. A ANEEL de 96, a ANP de 98, ou seja, literalmente nós temos um processo que a carroça está na frente dos bois. A discussão do processo de concessão hoje no país é assim, a exemplo do que reforma tributária é um manicômio tributário, o processo de concessão também o é. E não estou dizendo aqui como crítica aberta e somente essa. Estou dizendo assim, que nós precisamos retomar este processo no arcabouço legal das concessões, de princípios de concessões. Portugal também não está tão longe. Portugal, a Lei 11, salvo engano, é de 1990, só em 95 e 2000 começou a discutir eletricidade, telecomunicações, as privatizações. As privatizações em Portugal só se consolidaram em 2011. Mas o processo de regulação, de fiscalização, é um processo muito mais, claro, guardado as devidas proporções do seu tamanho, muito mais eficaz. Tem mazelas, mas tem mais eficiência. Eu vou chegar nessa questão de eficiência aqui. E vou deixar um abacaxi aqui para o presidente da ANEEL, Sandoval, que é uma questão que a gente tem que passar a enfrentar. Eu cito lá, por exemplo, aí usando o que o Décio falou do hidrogênio, o Rio de Janeiro tem uma matriz energética de fóssil, que é petróleo, o petróleo e o gás. Mas nós não podemos abrir mão dessa matriz energética. Essa matriz energética vai continuar. Nós temos lá na nossa costa chegando 50 milhões de metros cúbicos e a perspectiva de muito mais. Então nós temos que abrir, a maior parte dessa vai para a energia térmica, vai para as térmicas que alimentam o nosso sistema. E a nossa conta de energia é cara. É cara, porque nossa matriz energética tem maior parte é térmica, depois tem a nuclear, que é em Angra, depois nós temos pouco de energia eólica, pouco de solar. Perfeito. Mas o que eu quero trazer para isso? Aí eu vou trazer para a nossa lógica aqui desse contexto. E aí eu vou pegar o exemplo do gás. Temos aqui pessoas que atuaram no setor de gás, temos aqui o presidente da concessionária, da agência. Veja que o gás natural, que não é um princípio que, como da energia, guarda as proporções, porque nem todos os estados têm gás, depende de transporte, depende de gasodutos, e isso era um monopólio estatal até bem pouco tempo. Mas o gás, a regulação da sua exploração, da sua geração, do seu transporte, é feito pela ANP. Claro, para que o país seja interligado, que os gasodutos possam chegar em todos os estados, para acabar com a pobreza energética que nós temos no país. O gás é uma matéria importante e é um fator de transição energética. Mas agora vamos ver aqui para a energia elétrica. A energia elétrica, a geração está com a ANEEL. Sim, perfeito, e tem que ser mesmo, ela que tem que condenar, que são contratos vultuosos, monstruosos, de construção de várias fontes de energia, não só hidrelétrica, mas hidrelétrica é maior, e também a energia nuclear, a energia solar, a eólica, todas elas. Esse papel da agência. O outro papel é transmissão. Perfeito, o sistema de transmissão tem que operar dessa forma. A Solange é a presidente você ainda está na ONS. Na ONS, que não é um órgão estatal, é um órgão de todo setor. E ali dá certo, porque a visão é essa, a visão na transmissão. Agora, quando nós falamos de comercialização e falamos de distribuição, também está na ANEEL. E o que a ANEEL conhece dos estados? Ou seja, o que a concessão pública de energia para os estados conhece da realidade dos estados? Como é que vai? Olha só, eu vou dar um outro dado aqui que é fato. Acórdão de 2015 do TCU. 2015, ele estabeleceu que o governo federal tinha que colocar as regras 3 anos antes de vencimento do processo de concessão.
daquelas empresas que estavam com o contrato a vencer. 2015, o acordo publicado em 2016. Nós estamos em 2023, essas regras não tinham sido definidas até 10 dias atrás. Ou seja, o poder público, eu falo lato sensu, estadual, municipal, federal, ele perdeu a lógica da discussão no processo de concessão. O poder público continua sendo poder concedente, ele tem responsabilidade. Ele não pode dizer o seguinte, eu concedi e agora é responsabilidade da regulação e eu não tenho mais... Tem! Essa ausência do poder público fez com que nós chegássemos nesse estágio, e aí cito um caso específico do nosso estado, do Rio de Janeiro, que tem 2 concessionárias de energia, a Joísa podia falar aqui sobre as 2 concessionárias de energia, a Light e a Enel, que tem previsão de contratação de vencimento em 2026, e não tem as regras claras ainda de como é que deveriam ser feitas. E tem que ser ouvido o Estado. É o Estado que vai saber qual é a sua capacidade de demanda, qual que é a ampliação. Isso não é feito. A decisão é apartada da realidade local. Então, quando nós estamos falando de sustentabilidade, pobreza energética, de empoderamento do consumidor, nós temos que olhar exatamente essa linha, esse propósito. Eu quero saber aqui, pergunto para a Joísa, ela sabe, mas outras pessoas não sabem quanto que custa. Por que a nossa energia do Rio de Janeiro anda mais cara? Você sabe por que é mantido? Quantos encargos nós temos na nossa conta de energia? 8 encargos. Posso citar aqui o CCC, o CDE, que é Contribuição de Desenvolvimento Energético, o ISSS, ou seja, nós contribuímos para vários segmentos, que eu acho que é lógico, mas a população não conhece. Por que não conhece? Porque é distanciamento da concessão, do processo de concessão, do processo de regulação e fiscalização, e o poder público abandonou. É isso que nós temos que retomar. A discussão está centralizada nesse processo das concessões, lato sensu. Mas eu trouxe aqui o processo de energia, porque nós estamos vivendo essa realidade, e meu estado, Rio de Janeiro, está no epicentro desse furacão. Obrigado. Obrigado, secretário. Passamos, então, a palavra agora para o doutor Reinaldo Passanese, fazendo uma correção aqui da pronúncia do nome, que é o presidente da Companhia Energética de Minas Gerais. Com a palavra. Muito bom dia. Muito bom dia a todos e a todas. Quero iniciar aqui cumprimentando o doutor Alexandre, a mesa, e cumprimentar, obviamente, toda essa mesa aqui, parabenizar a organização da mesa, que o doutor Alexandre tem aqui o melhor do setor elétrico brasileiro, né? E o melhor, na verdade, do ponto de vista também institucional. Então, cumprimentando a Solange, muitos anos de setor elétrico, uma das grandes executivas do setor. Cumprimentando o doutor Décio Freire, seguramente, dentre os grandes advogados do país, muito conhecimento do setor elétrico. Obviamente, cumprimentando a melhor agência do país, muitos prêmios internacionais também, doutor Sandoval, doutor Hugo, aqui, procurador Celso, minha amiga Fernanda, da Energisa. Para mim é uma honra poder fazer parte de uma mesa tão especial. O meu discurso aqui tem a ver um pouco com o que o doutor Décio muito mineiramente falou aí do cavalo arriado, né? Eu acho que a gente vive um período único para o Brasil de poder ser protagonista numa trajetória de transformação e de sustentabilidade. Acho que o primeiro ponto é isso, né? A energia tem, obviamente, um papel absolutamente central no propósito e nas metas de sustentabilidade do mundo. Tem um papel central tanto do ponto de vista mais técnico da descarbonização, como também do ponto de vista sociopolítico, né? A gente está vendo aí o que é o tema de energia aqui na Europa. E eu não tenho a menor dúvida que o Brasil tem todas as condições de ser protagonista nessa trajetória. Ser protagonista pela matriz energética que nós temos e que nós temos condição de ter, e pela estabilidade sociopolítica do país, né? Então, como matriz energética, que já foi comentado, a nossa matriz hoje é 95% renovável. Eu diria que são poucos os países que têm a possibilidade de dizer isso. E, efetivamente, dentro disso, né, o Ministério tem trabalhado e acho que tem consciência dessa
oportunidade única. Então, assim, eu aqui como economista, Décio, falo oportunidade única, mas o Décio como conterrâneo fala de um jeito muito mais mineiro, que é o cavalo arriado. Mas para mim esse é o ponto central que eu acho que a gente tem que destacar. A gente tem, o Brasil, uma oportunidade absolutamente única de ser protagonista no processo de transição energética. Esse protagonismo nós já conseguimos em outras áreas. Eu lembro aqui um outro mineiro, que é o ministro Alisson Paulionelli, tá certo? Da agricultura tropical. O Brasil, com a Embrapa, criou uma semente que é boa para o cerrado brasileiro. E essa agricultura tropical transformou o Brasil no maior produtor de grãos do mundo e ocupou um espaço imenso. Hoje, inclusive, o ministro Alisson é candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Então, assim, eu diria que a gente tem condição de ter tecnologia que se adequa às características do país. E talvez, Sandoval, para mim esse seja o grande objetivo. Como é que a gente consegue inserir o Brasil no mapa das grandes inovações tecnológicas, aproveitando os recursos naturais que nós temos? Porque nós temos sol em abundância. Quero dizer aqui, procurador Celso, que Minas é o maior produtor de energia solar. Temos também vento em abundância, e está aí o Piauí, e temos água em abundância. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos efetivamente que o mundo coloque o Brasil nesse mapa e nesse radar, tá certo? E enxergue tecnologias que vão permitir usar melhor esse recurso. Porque eu não tenho dúvida que é muito mais econômico e gera muito mais descarbonização para o mundo você produzir energia solar no Brasil do que você produzir energia solar na Europa ou nos Estados Unidos. Que lógica tem, quanto custa, qual é o fator de carga de uma planta solar na Alemanha ou de uma planta solar no norte dos Estados Unidos em comparação com o norte de Minas? Então, nós conseguimos fazer isso no caso da Embrapa. Volto a dizer, o Brasil hoje é o maior exportador de grãos do mundo, e isso decorreu de mistura, como disse a Solange, academia, setor público, setor privado, desenvolvemos sementes e dominamos a agricultura tropical e o uso do cerrado. Por que nós não podemos fazer isso na transição energética? O Brasil foi inovador num outro tema, que é o programa do etanol. Também a gente aqui, hoje, 30% do consumo de combustíveis do Brasil já é renovável, porque vem do etanol. Mas aqui a gente não conseguiu transformar isso num padrão mundial, porque o álcool ainda é um tema, o álcool de cana-de-açúcar, ainda é um tema restrito ao país. Então, como grande mensagem para mim quais são os esforços que nós temos que ter para que a gente possa aproveitar um cenário único. O doutor Décio comentou aqui muito bem, hoje nós temos energia a preços extremamente competitivos, nós estamos desperdiçando energia hoje, Sandoval? Tem energia vertida não turbinável, a gente tem quase 10 gigas hoje de água sendo desperdiçada. Como é que nós conseguimos aproveitar isso e colocar mais usos para a energia, com hidrogênio verde, com armazenamento de energia, com supercondutores, com linhas de transmissão intercontinentais? Como é que a gente consegue, de fato, trazer todas essas tecnologias e incluir o Brasil nesse cenário? E eu tenho certeza, agora aqui falar um pouquinho da CEMIG, que a CEMIG tem condições de apoiar esse processo. A CEMIG tem, efetivamente, eu diria que está muito bem posicionada. Primeiro, eu queria dizer que o nosso parque gerador hoje é 100% renovável. A matriz brasileira é 95, 85, 95, depende aí do período que a gente está vivendo, e é por segurança energética, mas a CEMIG tem um parque gerador 100% renovável. A CEMIG está no Dow Jones Sustainability Index faz 22 anos. A CEMIG está no ranking do Carbon Clean 200, que é um ranking das empresas que mais apoiam a descarbonização. A CEMIG é a 37ª do mundo, a primeira do Brasil, e somos a maior comercializadora do país, com 15% de participação de mercado e com capacidade de emitir certificados de energia renovável para as empresas que buscam carbono zero. E a CEMIG está realizando também o maior programa de investimentos da história do país, na CEMIG. Acabou o meu tempo? Então, vou dizer que nós estamos investindo 42 bilhões de reais,
mais do que o valor de mercado da CEMIG. A CEMIG vale 32 bilhões, a gente está investindo 42 bilhões nos próximos 5 anos, que é a confiança que nós temos no país e na regulação. E quero só completar um pouco, como a Fernanda comentou, é que dentre o que nós estamos fazendo, nós estamos aumentando muito a eletrificação rural para acabar com uma coisa que muito nos entristece, que é às vezes gerador a diesel na área rural. Que eu acho que a gente não realmente tem ainda um espaço muito grande para poder trazer mais usos para o setor elétrico. Então, se a gente conseguir ter mais fontes de demanda, nós claramente temos a oferta mais competitiva do mundo no caso de energia renovável. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Reinaldo. Vou passar a palavra, então, para o nosso presidente Sandoval Feitosa. Muito obrigado, doutor Alexandre, e em sua pessoa eu queria cumprimentar toda a mesa aqui presente, uma satisfação e um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Me permita também aqui fazer um cumprimento muito especial ao doutor Alexandre Ramos, presidente do Conselho da CCEE, Câmara de Comercialização de Energia, e também doutor Jorge Basto, presidente do Infra S.A., e doutor Paulo Rebelo, presidente da ANS. Eu, antes de estar nesse painel aqui, eu participei do painel anterior, que teve a presença do doutor Jorge Bastos, e teve uma parte lá que eu achei muito interessante, que eu vou conectar com o tema aqui. O setor de energia elétrica, ele não recebe um único recurso público. O pagamento, a cadeia de pagamento, ela vem via tarifa. E qual é o ponto importante, o que é que conecta o outro painel com este? Eu acompanhei a fala do Dr. Wander, que é da CNT, e ele deu o exemplo da tarifa aérea na Europa, que ela é barata, porque o Estado entende importante ter uma tarifa mais baixa para dinamizar o transporte aéreo na Europa. A energia elétrica, ela, não, como eu falei, não tem nenhum subsídio público diretamente, é apenas na tarifa. Isso traz uma certa... um voluntarismo para cada vez mais colocar mais peso na tarifa de energia elétrica. A gente estava falando, Solange, o número correto não é 34 bilhões, nós já estamos com mais de 35, e isso já vai a 14%. E há uma discussão hoje do projeto Minha Casa Minha Vida, que levaria também mais 1 bilhão para a tarifa de energia elétrica, sem contar 2 projetos de lei que estão sendo discutidos na Câmara dos Deputados, que leva mais 7 bilhões para a tarifa de energia elétrica. Então, veja, a tarifa de energia elétrica, o setor de energia, doutor Reinaldo, talvez seja essa a grande facilidade. Nós somos tão abundantes em riquezas energéticas que a gente consegue subsidiar a agricultura, a gente consegue subsidiar saneamento básico, a gente consegue subsidiar tarifa social, a gente consegue subsidiar descarbonização com incentivos a fontes renováveis e agora, mais recentemente, nós vamos subsidiar também programas habitacionais. E se essa é a escolha de governo, tudo bem, mas a tarifa tira a competitividade da nossa indústria, a tarifa tira o bem-estar da nossa população nos níveis atuais, porque ela é muito cara. O Brasil é o país da energia barata, graças à nossa natureza abundante, mas é o país da tarifa cara, em função das decisões políticas. Então, eu acho que o ponto que eu queria... Tá, muito obrigado. E eu queria agora passar para um tema que foi muito conversado aqui, que é o da transição energética. A transição energética, ela, exatamente pelos números que temos, 86% de nossa matriz elétrica é renovável, em torno de 50% da nossa matriz energética é renovável, uma das maiores taxas do mundo. Por isso que eu costumo dizer que a transição energética, no caso do Brasil, ela não pode ser um fim em si mesmo. Ela não pode ser buscada a qualquer preço, porque nós já temos níveis considerados aceitáveis. Ir além disso é possível
com programas inteligentes e importantes, como já anunciado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para retirarmos usinas térmicas da região amazônica. É um paradoxo inominável você estar no pulmão do mundo com fontes a diesel. Hoje é a tecnologia e nós podemos superar esse desafio. Então, eu acho que um ponto importante é transição energética não pode ser um fim de si mesmo. Ela tem que ser justa socialmente e não pode onerar mais ainda o consumidor brasileiro, porque isso tira bem-estar social da população. Uma empregada doméstica no Brasil que recebe algo em torno de um salário mínimo paga 200, pode chegar a pagar 200 a 300 reais de conta de energia elétrica. Nós estamos falando de 30% da remuneração de um trabalhador humilde. Esse não é definitivamente o país que nós estamos pensando para as próximas gerações. Então, um ponto importante do setor de energia, e aí esse é um ganho, Solange, que nós alcançamos ao longo desses 25 anos de desregulamentação do setor. Hoje, 99,8% de toda a nossa... presidente, eu estou auditando aqui, tá? Só para... Tá? Então, como eu estava dizendo, 99,8% da nossa população tem energia elétrica na porta da sua casa. Então, nós vencemos o desafio praticamente da universalização. Agora, o que nós temos que levar é uma tarifa barata, justa, para que a economia cresça. Porque na medida em que você tem uma energia muito cara, você limita o crescimento econômico, exatamente pelo custo. Então, eu acho que um ponto importante, inclusão social, já foi falado. Com relação a... me permita aqui fazer um comentário sobre, pegando aqui um gancho do deputado e secretário Hugo Leal, com relação à exploração de energia elétrica no mar, offshore. Então, veja, o Brasil é importante, talvez um posicionamento estratégico da nossa principal empresa, uma das maiores do mundo, que é a Petrobras. Então, eu queria destacar aqui a presença do João Paulo, assessor especial do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que é um grande conhecedor do setor de petróleo e gás e também do setor de energia. Leve o nosso abraço caloroso ao presidente Prats. E que é importante que a Petrobras sim se posicione, mas se essa é uma decisão de governo importante, estratégica, por favor, não onere mais o setor de energia, porque se assim for, a gente terá mais dificuldades ainda de desenvolver e eletrificar a nossa economia. Então, acho que o meu comentário final, presidente, você não me deu a placa de fim, agora chegou, né? Então, de dizer que a Agência Reguladora de Energia Elétrica, a ANEEL, está preparada para continuar servindo ao povo brasileiro com os valores que ela tem tabulado na sua criação: previsibilidade, transparência e autonomia das suas decisões. E precisamos do apoio, e aqui, em cada momento que eu vou, presidente Alexandre, eu sempre falo, a agência tem 30% a menos dos seus quadros. E é importante que nós recomponhamos os quadros das agências. Estou falando da ANEEL específico, mas o presidente Paulo Rebelo, que preside o Fórum das Agências, tem levado esse pleito. Nós precisamos dar condições ao aparato regulatório do Estado, porque o Estado brasileiro decidiu, no setor de energia e em outros setores, não ser mais um Estado desenvolvimentista, mas sim um Estado regulador. E o regulador precisa ter meios para atuar. Muito obrigado a todos e passo a palavra ao nosso moderador. O regulador quer regular até o moderador aqui agora. Bom, a gente, depois dessas, todas as contribuições, acho que o que ficou muito claro, acima de qualquer coisa, a importância do setor. E aqui a gente tem, como o Reinaldo disse, acho que não só na plateia, mas na mesa, uma das pessoas mais importantes do setor, incluindo aqui advogados, iniciativa privada, reguladores, concessionários. Isso dá uma visão bem abrangente e geral
do setor. A gente tem alguns minutos ainda, eu queria abrir para o público aí, para a plateia, para perguntas. Pois não. Eu acho que era bom usar o microfone. Deixa eu ver. Não, já foi. Não, rapidamente, o Pacto Verde Europeu está baseado em 3 pilares, né? Sustentabilidade, segurança energética e preços acessíveis, né? No caso dessa corrida, né, de energias renováveis, biometano, hidrogênio, no caso da Europa, tem um fator adicional, que eles têm que aumentar a produção de energia interna, né? E o Hugo falava assim, será que a gente tem, com tantas outras alternativas, a necessidade de correr tanto com essas energias? Porque o terceiro pilar é preços acessíveis a todos, que o Sandoval comentou. Então, assim, como fazer, né, esse equilíbrio, né, de introduzir essas energias renováveis, tendo tantas outras alternativas, como o secretário Hugo Leal falou, principalmente no Rio de Janeiro, energias ainda fósseis, né? Quer dizer que... Então, como fazer isso, né? Não sei, eu deixo aí para o Sandoval e para o secretário Hugo essa colocação. 1 minuto para cada um, dá para responder, né? Suficiente. Menos do que 1 minuto, porque fica bem claro, né, que cada país vai decidir qual é a sua situação. Cada um vai trabalhar com os elementos e com os potenciais que tem. O Brasil não precisa copiar modelo, né? Eu entendo que o hidrogênio é uma grande perspectiva, e não é perspectiva de hoje. 30 anos atrás já se falava em hidrogênio. Eu acho que é uma ótima. Agora, não dá para entender que essa é uma forma de imposição. Se for para impor, não há. Nós estamos fazendo nosso dever de casa. Então, nós temos que trabalhar com as matrizes energéticas que nós temos e vamos fazer a transição. Aliás, eu não gosto da palavra transição, porque parece que transição você interrompe um ciclo e não faz mais daquele ciclo, faz um outro. Eu prefiro falar transformação. Nós estamos no período da transformação. Porque se fosse transição energética, nós não teríamos ainda outras térmicas trabalhando com diesel, trabalhando com carvão. Aliás, um outro fator que desde que o mundo é mundo, lenha. A lenha é usada ainda como matriz energética, principalmente para aquelas pessoas que estão, entre aspas, dentro da pobreza energética. Então, eu acho que a lógica, cada país vai conhecer a sua realidade. Nós não podemos cair numa esparrela de um neocolonialismo do princípio da energia. Cada um tem as suas dificuldades, cada um sabe também as suas potencialidades. É isso. O secretário foi brilhante na sua fala. Eu colocaria que a decisão, as escolhas serão feitas pelo poder político constituído. Então, acho que é importante que a sociedade em geral faça uma interlocução com o nosso parlamento, porque no final do dia quem decide os rumos do país é o parlamento. O deputado Hugo Leal está aqui, ele sabe. E eu acho que a mensagem que o regulador deixa é que nós somos livres para tomar qualquer decisão, mas somos escravos das consequências. As decisões que tomamos hoje, elas repercutirão nas próximas gerações, exatamente porque nós precisamos manter a segurança jurídica, os atos jurídicos perfeitos. Então, se nós contratarmos, escolhermos determinada fonte de suprimento de energia, que é intensiva em capital, nós temos o dever de cumprir aqueles contratos. Então, gastemos tempo, discutamos nas escolhas que fazemos. Acho que a juíza quer fazer uma pergunta também. Vamos. Com a palavra, doutora. Breve. Queria dar uma oportunidade para o moderador falar, não é? Porque a Solange brilhantemente pontuou, não é, que tínhamos 2 reguladores à mesa, regulação e intervenção do Estado no domínio econômico. Não é? E nós ouvimos várias falas aqui, novas tecnologias, mas fundamental entendermos o papel do gás. E a reforma do gás, que visa promover o desenvolvimento de um mercado competitivo para esse recurso, ela depende de uma adequada articulação entre órgãos de defesa da concorrência e reguladores, nesse caso, um regulador nacional e reguladores estaduais. Então, eu gostaria de entender como é que, nessa transição política que vivemos, o CAD tem atuado para fazer prosperar o desenvolvimento de um mercado competitivo de gás que ajude essa transição energética. Bom, eu vou cumprir também o que o moderador quer, 1 minuto, eu vou tentar responder rapidinho, para a gente se alongar. Bom, o CAD, não só o CAD, mas a ANP, a ANEEL, as agências de maneira geral são muito independentes, elas cruzam
governos, né? Mas, no entanto, não estão isoladas na estrutura política e econômica do país. É necessário seguir diretrizes. Essas diretrizes, elas mudam, mas as agências mantêm, evidentemente, a sua independência. Não dá para cada agência ou governo, cada um remar para um lado, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. O importante, juiz, é que a gente tenha necessariamente uma relação íntima dessas instituições para que a gente consiga mudar os setores de uma maneira geral. O CAD tem uma relação muito próxima com a ANP. O CAD tem uma relação muito próxima com a estrutura do governo de uma maneira geral. Essa mudança do mercado de gás já vem sido discutido no Brasil há muitos anos, deu um passo importantíssimo alguns anos atrás, com a assinatura do TCC e uma desverticalização. Veio daí a lei do gás, que inclusive proíbe uma verticalização. Houve os investimentos da Petrobras, mas a gente sabe que o processo de mudança de um setor há tanto tempo de uma mesma forma é um processo longo. Já visto o que aconteceu na Europa, Inglaterra, Holanda, é um processo longo que envolve vários atores. Envolve a agência reguladora, envolve a agência antitrust, envolve o parlamento, envolve o judiciário, envolve os tribunais de conta, porque tudo isso, o Ministério Público, todos esses são atores que têm competências legítimas para atuar no setor. Então, como o CAD tem feito? O CAD tem aberto as suas portas para discutir de uma maneira clara e transparente quais os rumos que nós queremos para cada um desses mercados, especialmente o mercado de gás, o mercado de óleo, o mercado de energia de uma maneira geral. Então, o CAD nunca se furtou a discutir, está sempre aberto a trazer novas soluções, mas sempre visando, evidentemente, o bem comum que a gente quer, que é a maximização da utilidade da nossa sociedade de uma maneira geral, e o CAD tem uma missão específica, que é a proteção da concorrência e da defesa do consumidor, nesse aspecto. Bom, queria agradecer a presença de todos, mais uma vez agradecer o convite, cumprimentar todos os meus colegas e palestrantes aqui da mesa, painel importante, com uma abrangência muito grande de todos os players aqui dos setores de governo e iniciativa privada. Então, obrigado mais uma vez, declaro encerrada a mesa, bom almoço a todos.